Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o Guilherme, especialista da Tirreno, fabricante número 1 em fluidos, para falar tudo sobre esse item e principalmente falar sobre esse cara aqui, o DOT 4LV. Estão preparados? Então vamos para o vídeo. Guilherme, para começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito do DOT encontrada no fluido de freio. Claro. O que significa essa sigla DOT e qual o significado de cada um? DOT é uma sigla para Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Então, quando começou essa regulamentação, eles utilizaram o DOT, que é Department of Traffic dos Estados Unidos, e utiliza-se essa sigla até hoje em dia. Você sabe que hoje em dia a gente tem DOT 3, DOT 4, DOT 4LV, DOT 4 Racing, DOT 5.1, ou seja, nós temos diversos tipos de DOTs no mercado que são vendidos atualmente. Mas notamos, Guilherme, que isso, os consumidores, até mesmo os mecânicos, que prestam um serviço na hora de fazer uma execução de freio, surge muita dúvida na questão do DOT 3, DOT 4, verdade, DOT 5.1. Qual seria o fluido ideal para ser colocado no carro, Qual o significado do DOT 3, DOT 4, DOT 5.1? O que varia muito, Leonardo, na realidade, são as características de um produto para o outro. Então, quando a gente está falando de DOT 3, DOT 4, DOT 4LV, DOT 5.1, você tem uma diferença aí de ponto de ebulição e de viscosidade, principalmente em cada um deles. Se a gente fala, por exemplo, de DOT 3, você tem normalmente um ponto de ebulição um pouquinho mais baixo, uma viscosidade um pouquinho maior. Quando a gente fala de DOT 4, esse ponto de ebulição aumenta, chegando numa temperatura de aproximadamente 280 graus, com uma viscosidade de aproximadamente 1.100 centistokes. Qual que é a diferença principal, por exemplo, para o DOT 4LV? O DOT 4LV ele é um fluido que ele tem uma viscosidade bem baixa, ou seja, você ainda tem um ponto de ebulição alto, como é o caso do DOT 4, por volta de 280 graus, só que a viscosidade dele, enquanto o DOT 4 é 1.100 centistokes, para DOT 4LV é por volta de 650, ou seja, é um produto muito mais fino e é o ideal para ser utilizado nos carros, nos veículos atuais, sistemas modernos ABS com suporte para EBD. Mesmo assim, Guilherme, ainda surge a dúvida referente, isso que você mencionou é muito importante, em questão do ponto de ebulição, e assim por diante. Eu posso colocar qualquer tipo de fluido de freio no veículo? Onde que eu acho essa especificação? Como me orientar para estar aplicando o produto adequado no meu veículo? Importante que se diga, Leonardo, fluido de freio, a gente tem que checar no manual do veículo qual é o produto correto a ser aplicado, tá, pessoal? No manual do veículo ele vai estar mostrando para você exatamente qual é o tipo de DOT correto para ser aplicado no veículo. Então é isso, pessoal. Então muito cuidado na hora de realizar a aplicação do fluido de freio no veículo. Primeiramente, cheque o manual. Você pode também achar as informações necessárias na tampinha do reservatório do fluido de freio para estar aplicando o fluido de freio correto e adequado para o seu veículo. Guilherme, agora que nós falamos a respeito do DOT 3, DOT 4, 5.1, eu gostaria que você falasse o que significa o LV desse fluido de freio DOT 4LV e também os diferenciais dele. Claro, Leonardo, o LV ele vem de Low Viscosity, tá, pessoal? Ou seja, baixa viscosidade. Ele é um fluido, como nós citamos anteriormente, que tem uma viscosidade muito mais baixa do que os outros fluidos da linha DOT. Se você tem um fluido com uma viscosidade mais baixa, ele tem que ser utilizado nos sistemas de ABS modernos, porque os sistemas, eles têm dutos por dentro do sistema que são dutos mais finos. E para esses dutos mais finos, você precisa de um fluido mais fino, para que ele tenha o deslocamento por esses dutos na velocidade correta e uma resposta melhor à frenagem que é efetuada pelo condutor do veículo. A respeito do ponto de ebulição do DOT 4LV, ele é superior ou inferior referente aos demais encontrados no mercado hoje? O LV ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente 280 graus. Quando nós falamos sobre Tirreno, tá, pessoal? A gente tem esse ponto de ebulição igual ao DOT 4 comum, que vai diferenciar principalmente ele, e é uma diferença enorme, é a viscosidade de um para o outro. Só que quando a gente compara com o que existe no mercado, os nossos produtos eles têm um ponto de ebulição, quando falamos de DOT 4 e DOT 4LV, bem maiores do que existe no mercado atualmente. Legal, Guilherme. Todos esses diferenciais que você mencionou sobre o DOT 4LV, ainda tenho uma dúvida. Caso eu realize uma aplicação no veículo que está especificado a utilização do DOT 4LV,
e nós aplicarmos um DOT 4 normal, convencional, pode ter algum problema no momento da frenagem? Vai ter alguma ineficiência? Pode. Na realidade, a gente tem que sempre pensar, pessoal, que a gente nunca pode fazer o que a gente chama de downgrade, que é o voltar para trás, digamos assim. Se você tem um sistema que o manual do veículo pede DOT 4 LV, a gente não pode colocar um DOT 4 normal, porque a resposta não vai ser a mesma de frenagem, porque é um fluido mais grosso para um sistema que deveria ser um fluido mais fino. O inverso já, no caso, Leonardo, é possível que seja feito, ou seja, se no seu veículo pede DOT 4, você pode colocar o DOT 4 LV sem problema nenhum. Pessoal, muito importante essas informações, não é mesmo? Mas gostaríamos de ressaltar, né, a importância da substituição do fluido de freio. Qual é a hora certa da troca? Guilherme, o fluido de freio nós sabemos que é um líquido higroscópico, ou seja, ele tem facilidade de chamar a umidade do ar para ele, né? E com isso ele se contamina com água. Então qual seria o período certo para estar fazendo essa troca? Quando que eu devo fazer a observação, o prazo de validade desse componente no veículo? Fluido de freio, gente, a gente sempre orienta que seja trocado conforme o manual do carro, sem dúvida. A questão é, existem estudos que mostram que você não pode passar de 2 anos de utilização de produto, porque em 2 anos o fluido ele absorve uma quantidade tão alta de água que ele vai ter um impacto no ponto de fervura, que é o ponto de ebulição do produto, fazendo assim que o produto ele corra um risco de evaporar dentro do sistema, provocar uma falha no freio e você sofrer um acidente. Informações importantes, pessoal. Sempre siga a especificação contida no manual do seu veículo e nós recomendamos a verificação a cada 10 mil ou uma vez no ano ou seguir a recomendação especificada ali no manual do seu carro. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Guilherme, nos dando essas informações riquíssimas, né, para estar ajudando o pessoal, né, na hora da escolha certa, na hora da manutenção do carro. E freio é coisa séria, não é mesmo? Freio é coisa séria. Obrigado pelo convite, Léo. Foi um prazer para a Tirreno trazer informações para vocês. Uma política da empresa, não só fazer produto, mas trazer informação para o público de casa também. Então é isso, pessoal. Se gostaram desse vídeo, já deixe o seu like. Perguntas, utilize os comentários. E fiquem ligados nas novidades do nosso canal CTTI Lab. Valeu e um grande abraço. Abraço, pessoal.